Não posso ficar com isso. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer enorme poder estar presente aqui na plenária da FASUBRA, participar desse debate tão candente, tão importante que nós estamos vivendo no mundo do trabalho. Eu vou fazer uma fala, organizei a minha fala para fazer uma reflexão, trazendo algumas questões que tem enfrentado de transformações no mundo do trabalho, e, em particular, destacando 3 aspectos. O primeiro, como nos últimos anos as transformações tecnológicas têm impactado sobre a vida de trabalhadores e trabalhadoras e sobre a gestão do trabalho, criando modalidades novas de organização do trabalho, como a plataformização e a uberização do trabalho, dentre elas também a modalidade do teletrabalho, que não é uma novidade no caso do mundo, mas tem se acentuado nos últimos anos. Então esse é um aspecto que eu vou destacar, ou seja, os impactos das novas tecnologias sobre o trabalho, há reformas trabalhistas que aconteceram nos últimos anos, que não foi uma tendência de mudança como aconteceu em 2017 no Brasil, mas tem ocorrido em todo o mundo, mudanças do Código do Trabalho, das legislações do trabalho, para adaptá-las às necessidades do capital, na sociedade neoliberal. E o terceiro ponto, o impacto que teve a pandemia de Covid-19 sobre essa tendência que nós já víamos identificando nas últimas décadas de corrosão do trabalho assalariado formal, ou seja, de corrosão dos direitos, perdas dos direitos do trabalho, de mudanças significativas na forma de organização do trabalho. Isso tem uma consequência sobre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e vai trazer inúmeras novas questões para o movimento sindical, dentre elas a questão do teletrabalho. Essa, sem dúvida, esse é o segundo congresso de trabalhadores que eu participo, em que o teletrabalho é um dos temas centrais que aparece na discussão política. Não tem como a gente contornar esse debate. Nós estamos vivendo isso. Nossos colegas estão vivendo isso. E isso traz pressões e traz novas questões. Evidentemente que minha fala é uma fala crítica ao atual estágio do mundo do trabalho. Como eu destaquei, há um processo de corrosão das relações de trabalho, das perdas de direitos do trabalho, e não à toa, se a gente pega os grandes estudos que têm sido feitos sobre essa temática, os títulos dos livros apontam para onde nós estamos caminhando. O mais conhecido talvez seja do professor Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, mas saiu um outro livro na França que chamava O Tecnofeudalismo, ou A Revolução da Servidão, que trata também sobre a uberização do trabalho, ou um livro que saiu nos Estados Unidos sobre o capitalismo de vigilância. Ou seja, nós, só pelos títulos, dá para ver que as tecnologias que têm sido implementadas na gestão do trabalho, ela não tem trazido uma preocupação com os trabalhadores e as trabalhadoras, ainda que a gente possa pontualmente encontrar alguns benefícios, algumas vantagens, como é a própria questão da modalidade do teletrabalho. Então, eu vou começar com esse primeiro ponto. Antes mesmo da pandemia, nós tínhamos, e eu acho que todos vocês lembram disso, um debate que estava colocado no mundo inteiro de transformação tecnológica e de implementação de novas tecnologias de informação, científicas, digitais, sobre o trabalho. Alguns chamavam esse processo, estavam chamando e continuam a chamá-lo de quarta revolução industrial ou indústria 4.0. E o que nós víamos, nesse debate, por exemplo, esse termo quarta revolução industrial foi criado pelo diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, em 2018, num livro que ele lança para fazer esse debate, ou seja, o debate da implementação e acentuação da automação, não só a automação industrial, mas a automação algorítmica, a automação digital, em todos o universo do mundo do trabalho. Essa é uma característica nova dessas novas tecnologias que estão sendo implementadas. Diferente de décadas anteriores,
em que a transformação tecnológica tem atingido um setor da economia, a atual atinge todas as esferas da economia, né? E isso tem uma preocupação, né, que é o desemprego tecnológico, ou seja, a perda dos postos de trabalho que tende a ocorrer no mundo todo. Mas eu queria destacar um elemento que é importante, né, porque junto com essa discussão vem um mundo, né, uma imagem de um mundo ultramoderno, né, da internet das coisas, da Big Data, do carro que anda sozinho e que vai te levar para o... Essa imagem ultramoderna, ela tem um objetivo ideológico, né? A gente pode questionar, a primeira questão é como é que nós podemos chamar um processo de quarta revolução industrial, sendo que o que se promete como quarta revolução industrial, por exemplo, a internet 5G, ainda não foi nem implementada. Como chamar um processo que é histórico se ele ainda não ocorreu? Essa denominação, ela ocorre por um objetivo. Os países que estão à frente produzindo tecnologias, como a Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, e as Big Techs, né, as empresas vinculadas a essas tecnologias, têm o interesse de influenciar na implementação de políticas públicas, na modificação das legislações social, trabalhista, etc., para adaptar o mundo a essas novas tecnologias e vinculá-las a essas empresas. Só para dar um parênteses, né, durante a pandemia nós passamos, a maioria de nós, passamos no trabalho remoto e nós utilizamos plataformas digitais. Em grande parte nas universidades, essa plataforma era da Microsoft, ou seja, não era um software livre. Nós estamos vinculados a uma empresa que faz a mediação do nosso trabalho. Então, há um interesse dessas empresas, desses países que estão vendendo essas tecnologias. E nós precisamos ter consciência que é um processo ideológico, é uma disputa do tipo de tecnologia que está sendo implementada. E veja que o discurso que vem junto com essa tecnologia, ela é vinculada à ideologia neoliberal, né? São discursos que estão vinculados à austeridade, a corte de custos, né? De mercantilização do trabalho e da vida. É só pensar um outro exemplo que, saindo do mundo do trabalho, o debate sobre cidade inteligente, que parece uma coisa maravilhosa, né? Com a internet 5G, um gestor da cidade vai poder, num celular, ter controle sobre toda a mobilidade, por exemplo. Mas o que tem por trás da discussão da cidade inteligente é a austeridade, ou seja, a economia do Estado sobre os gastos e a mercantilização do bem comum, né? Então, isso tem a ver tudo com o processo de modificações do mundo do trabalho e com essas tecnologias. Portanto, né, só para fechar esse primeiro item, essas tecnologias não são neutras, né, e elas estão a serviço do capital em uma época que é o neoliberalismo. Do ponto de vista do trabalho, ela é destrutiva, né? Ela colabora do processo de corrosão ao trabalho, né? E vou trazer um exemplo principal, né, que eu acho que ficou mais conhecido entre todos, a gente vivenciou e utilizou essa modalidade, que passou a ser chamada como uberização do trabalho, que tem a ver com os motoristas e entregadores de aplicativos, ou seja, a plataformização do trabalho. As plataformas digitais que passaram a fazer o que eles chamam de mediação entre cliente e quem oferece um determinado serviço. Isso pode parecer, falando aqui, que não tem nada a ver com o nosso trabalho na universidade, mas tem tudo a ver, porque a plataformização tem uma capacidade de hegemonização, de se estender para todo o conjunto das atividades de trabalho, ou para a maioria delas. Médico, advogados, profissionais de administração, profissionais que exercem atividades intelectuais, todos têm um potencial de serem plataformizados. E a plataformização do trabalho, ou a uberização do trabalho, traz algumas características. Acentua a exteriorização do trabalho, ou seja, o trabalho é realizado fora da empresa. Aquilo que nós chamávamos, discutíamos da reestruturação produtiva e criticávamos a terceirização, que tanto aconteceu dentro das universidades, né? Esse processo antes ocorria entre uma instituição, no caso as universidades, e uma empresa, certo? A empresa dos terceirizados. Esses terceirizados eram contratados em boa parte por CLT. Hoje o que nós temos é uma acentuação desse processo de exteriorização, com individualização. Portanto, essas plataformas digitais, a partir das tecnologias de informação
e pela internet, etc., eles conseguem fazer uma mediação do trabalho onde individualiza o trabalho, né? O entregador de aplicativo ele se conecta a uma plataforma e passa a trabalhar e passa a exercer sua atividade, né? Outro processo vinculado a outra característica é a responsabilização do trabalhador e, como contrapartida, desresponsabilização da instituição ou da empresa que está uberizando, que está usando da plataforma digital, né? E, consequentemente, um desrespeito a legislações nacionais ou locais, né? Essas plataformas desobedecem às legislações. Uma característica, eles não reconhecem o vínculo trabalhista. E não pode reconhecer o vínculo trabalhista. E aí, isso faz uma baita de uma economia, aumenta o lucro dessas empresas sobre uma precarização absurda sobre o trabalho, né? Nós temos realizado aqui em Brasília, desde 2020, estudos sobre entregadores e entregadoras de aplicativo, né? Uma das características que nós identificamos da precarização é o aumento extenuante da jornada de trabalho, pessoas trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, consequentemente, concomitante a isso, queda do rendimento desses trabalhadores, perda dos direitos trabalhistas, né? Aumento dos riscos no trabalho, etc. Então, essa característica, né, que está presente na plataformização do trabalho, ela pode atingir outras categorias e categorias que, historicamente, estão asseguradas por determinadas estabilidades ou determinada regulação. Lembremos que nós estamos num processo de retirada dos direitos do trabalho. Então, eu dei duas características, né? A questão da tecnologia, como ela vem sendo implementada no trabalho, e um tipo de tecnologia, uma modalidade de trabalho que é pela plataformização. Nós temos uma situação colocada, né, dentro do contexto de reformas trabalhistas que retiraram direitos, que fizeram com que o coletivo se colocasse, ou seja, o acordo coletivo, o acordo estabelecido com o patrão, se colocasse acima do legislado. Essa é uma característica de todas as reformas que aconteceram no Brasil, França, Portugal, Espanha. Ou seja, é uma tendência a mudar o que o capital tem utilizado em vários países, né? Não podemos esquecer que uma reforma que o governo atual gostaria de implementar, e sabe lá qual vai ser o próximo, possa querer também, é a reforma administrativa. E essa reforma administrativa pode atingir profundamente a nossa categoria, né, e mudar as formas de relação ao trabalho. Ninguém, né, não está dado que nós estamos fora da possibilidade de plataformizar o nosso trabalho. Não está dado isso, né? Até um juiz pode ser plataformizado. Então, nós temos que ter consciência e fazer muito seriamente esse debate. E, por fim, durante a pandemia, nós vimos uma aceleração dessas tendências, dessas novas tecnologias, que teve como esteio, como contexto, a reforma trabalhista, anteriormente. Então, a gente tem um contexto que permitiu acelerar o processo de implementação dessas novas tecnologias, o caso, principalmente, que aí eu vou destacar aqui, a modalidade do teletrabalho, né, ou do trabalho remoto, mas essencialmente do teletrabalho. Quando a gente fala teletrabalho, nós estamos falando do trabalho que é remoto, mediado por uma tecnologia. Por isso que eu destaquei essa questão da tecnologia e as tendências dela destrutivas em relação ao mundo do trabalho. Durante a pandemia, isso é um consenso hoje nos estudos sobre o mundo do trabalho, né, a pandemia serviu como um grande laboratório de experimentação dessas novas modalidades, né, entre elas o teletrabalho. E aqui eu acho que nós temos um desafio, e eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu sei que nossos colegas aqui vão também pontuar e destrinchar a questão do teletrabalho, mas tem um desafio enorme, porque qual é o desafio, e principalmente para o movimento sindical? Como nos posicionarmos nesse processo, nessa tendência, que é quase que inevitável que ela ocorra, né, sem que a gente caia, por um lado, nos extremos, né, num lado, a tecnofobia, ou seja, uma aversão à tecnologia, quase que a gente vai criar, é impossível a gente criar hoje uma luta que destrua as máquinas, como aconteceu no passado, ou, por outro lado, cair no oposto, que seria uma posição contemplativa. Ai, que maravilha que é poder trabalhar da minha casa,
né, não ter que pegar o carro, o trânsito, gastar com combustível que está caríssimo hoje, poder ficar em casa cuidando da minha família. Isso tem impactado as categorias. Uma discussão, nesse congresso que eu participei, faz 2, 3 semanas, do setor judiciário, né, várias intervenções foram sobre o aspecto positivo e negativo do teletrabalho. Por exemplo, teve um que eu não tinha pensado até então. O distanciamento que as pessoas acabam tendo, ou para algumas isso é muito importante, de ambiente tóxico de trabalho. Aquele ambiente tem assédio moral. Aí você pode ficar em casa, não ter mais o patrão, ou o chefe, ou o colega te enchendo o saco, e isso parece extremamente positivo, né? Então, nós precisamos discutir com bastante cuidado essa questão, porque, de fato, do ponto de vista pontuais, nos parece bastante positivo a questão de poder trabalhar em casa. No entanto, esse processo ocorre dentro de um contexto que é de retirada dos direitos trabalhistas. E é aí que mora o perigo, porque a implementação de novas modalidades e nova cultura do trabalho, nova cultura da relação com a cidade, isso pode preparar o terreno para uma reforma administrativa, para um outro tipo de reforma trabalhista, que retire nossos direitos que nós temos conquistado ou conquistamos nas categorias do serviço público, né, estadual, federal e etc. Então, eu gostaria de parar, né, encerrar por aqui, novamente agradecer o convite e fico à disposição. É sempre um grande prazer poder encontrar os colegas da universidade. Queria aqui destacar, foi um prazer reencontrar o Toninho. Eu fiz toda a minha graduação, trabalhei lá na Unicamp, vim para cá em 2019. Depois de 2 anos de pandemia, estar presencialmente é muito bom, né? Ouvir, somos sobreviventes e é muito bom ouvir, né? Olhar para as pessoas e fazer esse debate. Obrigado.